Não haverá salinha. Então, os filhos com seus pais responsáveis. Saúde a amada igreja com graça e a paz, Senhor Jesus. Convido a amada igreja que abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Essa amada igreja que possa acompanhar a leitura a partir do versículo 23. Igreja em oração. Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Estarei lendo do versículo 23 ao 31. Aguardar que todos na igreja encontrem, que acompanhem essa leitura. Igreja em oração, diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, Senhor, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Baixe suas frontes, mais uma vez vamos orar a Deus. Santo Deus, eterno Pai, mais uma vez pedimos ao Senhor, ó Pai, que nos abençoe, derrame o teu poder, ó Pai, sobre a minha vida, e que essa palavra, Pai, que falou no meu coração, também possa falar à tua igreja. Usa-me, meu Pai, nessa hora, abre, Pai, os nossos corações, o coração da tua igreja, para que possamos receber a tua palavra, ó Pai, em nossos corações e praticá-la em nossas vidas. No santo nome de Jesus, nosso Pai, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, logo após a crucificação de Cristo e a sua ressurreição, a igreja primitiva começa o seu trabalho na terra, começa a desenvolver a sua missão. E neste capítulo especial, no capítulo 4, depois de Pedro e João curarem um manco na entrada do templo, e esse milagre percorrer e ser notório por todo Israel. Esses homens, eles são presos e eles são ameaçados, passam por dificuldade e eles voltam e contam e encontram os irmãos e contam todas as dificuldades e ameaças que eles sofreram. O contexto é que a igreja primitiva, nesse momento, ela se encontra aflita e passa por tremenda ameaça e dificuldade. Nós vamos poder ver e tirar alguns ensinamentos para as nossas vidas nessa noite. Um momento em que nós, como os cristãos, temos que ter a sensibilidade
no momento de dificuldade, no momento que o cerco se aproxima sobre as nossas vidas, de nós buscarmos no Senhor o refúgio e a força para passarmos pelas tribulações. Tantas vezes nós nos vemos nessa caminhada, nós como os cristãos, nos vemos aflitos pelas dificuldades do dia a dia, pelas tribulações do cotidiano que se levantam contra nós, e muitas das vezes essas tribulações põem em xeque a nossa fé, colocam em xeque a nossa confiança no Senhor, no poder do Senhor, e muitas das vezes nós somos exigidos a provar ou permanecer firme nos caminhos do Senhor, a permanecer firme nos caminhos do Senhor com Deus. Muitas das vezes parece que o fugir parece mais fácil, ou desistir parece mais fácil. Nós vamos poder ver como esses irmãos seguiram firmes, inabaláveis. E o segredo para que esses irmãos puderam passar por toda essa tribulação e para nós podermos estar aqui hoje reunidos no nome do Senhor é a oração. Foi a igreja reunida em oração, percebendo que somente no Senhor Jesus eles iam encontrar forças para passar por essas dificuldades. Então, Pedro e João, quando eles passam e vão subir em direção ao templo, vão entrar no templo, eles encontram um senhor manco, e aí, com o intuito de pedir esmolas ou pedir alguma ajuda, esse coxo, ele então para Pedro, e Pedro vem a ele e diz: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. Depois desse milagre que o Senhor Jesus realiza através de Pedro, então, todos aqueles sacerdotes, sumos sacerdotes, eles pegam Pedro e João e o aprisionam, com o intuito de fazer calar a propagação do Evangelho, com o intuito de fazer calar, que não se pregasse o nome do Senhor, que não se anunciasse o nome de Cristo. Pedro e João são presos e eles são levados ao Sinédrio. Então, na presença de Anás, Caifás, todos que eram da linhagem do sumo sacerdote, começaram a arguí-los. Com que poder, ou em nome de quem, eles fazem isto? Então, no versículo 8 do capítulo 4, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades e povo, visto que somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e de modo porque foi curado, tomai conhecimento vós e todo o povo de Israel, de que em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo Nazareno, em que vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado, e que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, no versículo 3, aqueles homens, vendo a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Então, depois de realizarem esse milagre, e os principais autoridades, anciãos, vendo com que intrepidez Pedro e João falavam de Jesus e realizavam esse milagre, nada eles poderiam fazer, porque era notório a cura e o milagre que tinha sido feito. Já havia 40 anos que aquele coxo ficava naquela escada,
pedindo ajuda ou pedindo esmola, 40 anos, bem conhecido. E aí Pedro, Senhor Jesus, realiza esse milagre de curar e as suas pernas se firmaram. Pedro e João, então, perante o Sinédrio, eles são ameaçados de morte, sendo interrogados, para que o nome do Senhor Jesus não tivesse sido pregado, não tivesse sido analisado, não tivesse sido divulgado, difundido, pregado o Evangelho. O intuito daquele interrogatório é que o Evangelho se calasse. A igreja estava vivendo momentos difíceis, momentos sem o começo da igreja primitiva, e o momento era significativo. Mas Deus, em seus propósitos, não deixou que aqueles homens se calassem. E no momento de dificuldade, então, aqueles homens se reúnem com os outros irmãos. Então, eles se colocam diante de Deus. E a igreja unida, então, faz essa oração. Meus irmãos, momentos atuais em que nós vivemos também em momentos de crises, principalmente na nossa nação. Crise sem precedente. Do mesmo modo que a igreja primitiva se colocou em oração e soube perceber a sensibilidade espiritual, de unânimes colocarem as suas vidas e clamarem pelo poder do Senhor Jesus, nós, no mesmo momento, somos chamados para orar pela nossa igreja, somos chamados a orar pela nossa pátria, pela nossa nação. Esse é um dever urgente que a igreja passa. Nós devemos, unânimes, nos colocar em oração, assim como esses irmãos fizeram. Quem não esteve de manhã na escola dominical, no estudo que o presbítero Marcos trouxe, que falou sobre a oração dominical, que é um modelo para que nós possamos seguir, não só um modelo de oração, mas sim um modelo de vida, em que nós exaltamos ao nome do Senhor, um modelo em que nós colocamos a vontade do Senhor sobre as nossas vontades, buscamos entender a soberania e a vontade do Senhor para as nossas vidas, nos sujeitando à vontade do Senhor. A oração dominical não somente é um modelo para que nós possamos seguir, não é um mantra em que nós fazemos simplesmente de forma automática, mas é aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, para que nós possamos seguir para as nossas vidas nessa caminhada. Então, toda a igreja reunida, ouvindo os relatos dos irmãos Pedro e João, unânimes, eles levantaram a voz e começaram a orar, dizendo no versículo 24: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Nesse momento, a igreja reunida, unânimes, essa palavra unânimes quer dizer todos sem exceção. A igreja estava totalmente reunida. Não era somente a metade da igreja se compadecendo dos irmãos, não era somente a metade da igreja entendendo, tendo a sensibilidade espiritual de entender a situação. Não era só os oficiais, não era só os 12, não. Era todos. A igreja estava em unânime reunida. Depois dessa pregação de Pedro e João, e eles falarem com toda intrepidez perante o povo, a gente pode ver no capítulo 3, que essa quantidade, o número da igreja, já passava de mais de 5.000.
Então era um momento crucial. Mais de 5.000 pessoas reunidas, unânimes em oração, entendendo que somente no Senhor Jesus eles poderiam passar por tais necessidades. Então a igreja, eles entendiam que eles estavam convencidos do poder de Deus, mesmo passando pela dificuldade, mesmo sabendo que eles corriam risco de serem colocados em prisão, deles serem açoiteados em praça pública, deles sofrerem ameaças, das suas vidas estarem em risco. Mesmo assim, eles estavam convencidos do poder de Deus, que Deus era maior do que tudo aquilo, que a ameaça do homem. Eles estavam certos, seguros da inutilidade, da rebelião do homem. Eles tinham diante de si a lembrança de Cristo. Muitos deles tinham visto Cristo aqui na terra. E eles não pedem que esses livramentos caiam por livramento, ou que caiam por terra, mas eles estavam pedindo coragem para que esses irmãos continuem a pregação da palavra de Deus com intrepidez, para que a igreja não se calasse, que eles continuassem a pregar o Evangelho. Então nós vamos observar em que circunstâncias a igreja começa a orar, entendendo e tendo consciência do que eles estavam fazendo. E não eram nada favoráveis às circunstâncias, muito pelo contrário. Era um tempo de duras e terríveis perseguições. No versículo 3 do capítulo 4 vai dizer que os discípulos eles tinham sido presos. Nós, por muito menos, nós passamos por dificuldades e muitas vezes nós nos abalamos na nossa caminhada com Cristo. Nós não chegamos nem um décimo de passar o que aqueles homens passaram no começo da igreja primitiva e que muitos missionários em outros países têm passado. Suas vidas colocadas em risco, com perigo de morte, suas famílias com risco de prisões, por pregar, por ter o privilégio de pregar o Evangelho da salvação. Eles tinham sido presos, os discípulos, eles tinham sido inquiridos, questionados, por que, em nome de quem eles faziam tal coisas. Então, ameaçados, eles foram proibidos de pregar o Evangelho na região, proclamarem e ensinarem o nome de Jesus. Foram ameaçados pelas autoridades. Momentos difíceis, meus irmãos, passavam a igreja primitiva nesse momento. E a igreja, tendo a sensibilidade, ela se põe em oração. Unânimes, levantaram a voz. E a gente pode ver mais na frente que essa era uma característica da igreja primitiva. As dificuldades, eles colocavam-se unânimes no templo para orar, para reconhecer a autoridade do Senhor Jesus, saber que, por mais que o homem tentasse calar a igreja, a propagação do Evangelho, mas eles estavam firmes nos caminhos do Senhor e na palavra do Senhor. No versículo 24 do capítulo 4, vai dizer que unânimes levantaram a voz a Deus. Eles viviam praticamente em comunhão. Nós não sabemos quantos eram, mas como eu já falei, passavam mais dos 5.000. Imaginemos por alguns instantes, uma só pessoa quando ora, Deus move os céus e milagres acontecem. Imagina quando 5.000 pessoas, ou mais de 5.000 pessoas, numerosa multidão, se colocam diante de Deus e, unânimes, levantam a sua voz. Nós precisamos, meus irmãos, nos dias de hoje, que a igreja tenha essa consciência, sensibilidade espiritual,
nós precisamos nos colocar diante de Deus e orar. Um jargão que no meu tempo de convertido se falava muito era que quando nós oramos pouco, nós temos pouco poder. Quando nós não oramos, nós não temos nenhum poder. E quando nós oramos muito, nós temos muito poder. E essa era uma consciência da igreja primitiva. Era a oração, era unânimes no templo, tendo acessibilidade, reconhecendo que o momento era de permanecer firmes e de colocar as suas vidas diante do Senhor. Precisamos que a igreja brasileira, que a igreja presbiteriana do Lago Azul tenha essa consciência, que mais do que nunca nós somos convidados, nós somos exigidos que nós oremos mais, unânimes, como a igreja primitiva, aprendendo com esses irmãos, com a comunhão e na oração, as dificuldades, elas são vencidas. Nessa oração, meus irmãos, muitas das vezes nós temos o hábito de nossas orações mais pedir do que agradecer a Deus. E muitas das vezes pedimos por coisas supérfluas, mas a igreja primitiva, no primeiro ponto, ela exalta a soberania de Deus. Reconhece a palavra de Deus, que foi inspirada pelo seu Espírito Santo, e sabem que é verdadeira, como diz o versículo 25 e 26. No Salmos de capítulo 2, vai nos dizer também que a igreja tem que reconhecer a verdade e que o mundo estará sempre contra essa verdade. Não há comunhão entre a igreja e o mundo, não há comunhão entre a palavra de Deus e o mundo. O mundo já está posto no maligno. João 15, capítulo 19, diz que o mundo estará sempre em oposição a Deus. Nunca poderá haver um casamento no mundo com a igreja. Por isso os cristãos, os salvos, os filhos de Deus, que procuram não se conformar com o mundo, como diz em Romanos 12, versículo 2, transformemos pela renovação da vossa mente. Na oração, o triunfo da causa e a manifestação do poder de Deus. Incessantemente nós vemos e podemos observar que os membros da igreja de Jerusalém não pediram para eles, não pediram que Deus os guardasse, e nem que eles fossem soltos, ou que eles fossem salvos das autoridades, mas eles pediram que esses homens de Deus e que a igreja permanecessem firme e que continuassem pregando a palavra de Deus com intrepidez. E muitas das vezes a igreja, quando ora, nós pensamos muito em nós. Colocamos nossas vontades, as nossas particularidades, nossas aflições, acima da causa principal da igreja, que é ser testemunha, que é pregar esse evangelho. E nós sabemos que a igreja brasileira tem passado por perseguição, tem passado por crise. Muitas vezes, muitos homens da igreja brasileira, da igreja de Deus, têm decepcionado, têm tido testemunhos não condizentes com a palavra de Deus, mas esse não é o nosso foco. Esse não é o nosso objetivo, nós nos inspirarmos em homens, colocarmos nossa confiança em homens, porque o homem é falho e o governo dos homens são falhos. No momento em que nós passamos, nós devemos colocar a nossa confiança no governo divino, no governo de Cristo. Só a Ele, somente quando Ele vier, somente com Ele no comando, o presidente dos presidentes, o Senhor dos senhores, somente Ele tem um governo perfeito.
E a igreja deve se reunir unânimes, orando mais ao Senhor pela causa da igreja, não devendo se calar pelas dificuldades, não devendo se calar pelas tribulações que a igreja passa. A igreja primitiva de Jerusalém se coloca em oração. No versículo 31, vai dizer que, tendo eles orado, eles feito unânimes essa oração no templo, o versículo 31 nos narra que o lugar tremeu, onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez continuaram a anunciar a palavra de Deus. Numerosa multidão reunida no templo, orando, unânimes em uma só causa, entendendo o momento em que eles estavam passando, exaltando a Deus, reconhecendo a autoridade da sua palavra. Aquele lugar tremeu e todos aquela multidão saíram cheios do Espírito Santo. O que falta para a igreja brasileira? O que falta para a nossa igreja? Nós vermos os irmãos cheios do Espírito Santo, a igreja se reunindo em unânimes como a igreja primitiva. Nós não precisamos de recursos financeiros, ou de recursos humanos, nem de planejamento. Sabemos que isso é bom e necessário. Mas o que a igreja precisa descobrir é voltar à prática da oração. Quando a igreja ora, Deus responde. Quando a igreja ora, a vontade de Deus se faz, a vontade de Deus é manifesta. Nós devemos voltar à prática da oração. A igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, ela orou em momentos adversos. A igreja primitiva, ela orou unanimemente. Ela orou de maneira correta, não colocando suas vontades, suas particularidades acima da causa. Unânimes, de maneira correta, sem cessar. Deus respondeu à oração da igreja primitiva. Deus respondeu à oração daquela multidão, orando incessantemente. Ao concluir essa passagem, a partir do versículo 32, vai dizer a resposta e o mover de Deus na vida dos irmãos. Da multidão dos que creram, no versículo 32, vai dizer que um só era o coração e a alma, que ninguém considerava exclusivamente seu, nenhuma das coisas que possuía, tudo lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, e em todos eles haviam abundantemente graça. Relatos posteriores vai nos mostrar como vivia a igreja primitiva e como Deus abençoou a igreja, porque os irmãos não se esconderam, mas os irmãos entenderam a causa e se colocaram em oração. Nós sabemos que nós passamos por dificuldades, especialmente nos nossos dias, como eu falei, e que nossa fé é colocada em xeque, em que as adversidades tentam nos destruir, tentam nos desanimar. E muitas das vezes os nossos primeiros sentimentos é de correr, de fugir da causa, de desesperados, irmos para longe do Senhor. E esse relato da igreja primitiva nos mostra que, nos momentos de dificuldades, nós devemos correr para Deus. Temos a sensibilidade que nós precisamos orar mais, colocar a nossa vida mais diante do Senhor. E como foi dito pela manhã, nós temos um modelo. E aqui também,
Na igreja primitiva nós temos um modelo de como a igreja orou. A igreja adorou a Deus, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo o seu poder, confiantemente no poder de Jesus, não temendo as autoridades, não temendo as adversidades ou as ameaças, mas confiante, veemente no poder do nome de Jesus, e que não há outra salvação se não for por esse nome. O que falta, meus irmãos, para a igreja brasileira, para a igreja do Lago Azul, é reconhecer a causa e nos colocarmos em oração. Esse mês de janeiro, muito se falou e foi o tema, Deus e eu. Deus e eu, você, a igreja em oração. Nós temos que crer no poder da oração e no poder que Deus responde nossas orações. 2022, eu e a minha esposa temos motivos especiais para agradecer a Deus por tudo que Ele fez pela nossa vida, por Ele ter concedido à minha esposa a oportunidade de ter feito a cirurgia que ela tanto necessitava. E eu lembro que durante 2022 a igreja orou por essa causa especial. Os irmãos nos lares oraram pela causa da Patrícia. E que Deus abençoou e que Deus ouviu a oração da Patrícia e a oração dos irmãos, a oração da igreja. Muitas vezes nas segundas-feiras, a causa da minha esposa era colocada diante de Deus pela igreja. E nós temos a experiência de que Deus responde, meus irmãos. Momento de dificuldade, momento em que nós pensamos que tudo é o contrário, que não vai dar certo, nós devemos orar a Deus, porque Ele responde nossas causas. Orar de maneira como foi dito pela manhã, como a oração dominical nos ensina, exaltando o nome do Senhor, reconhecendo a nossa necessidade desse Deus tão grandioso, que ouve a oração dos seus servos, que nós possamos ter esse estímulo, assim como a igreja primitiva, no momento de dificuldades, se reunir unânimes, colocando a sua causa diante de Deus, e que a sua causa foi respondida. Nós temos esse estímulo. Devemos fazer o mesmo, nossas causas diante de Deus, porque Deus ouve a oração dos seus servos. Que Deus nos abençoe, que essa mensagem possa alcançar os corações daqueles que necessitam. Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade, passo a palavra para o presbítero Marcos, dar os avisos e prosseguir com o encerramento.